Gravando. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje, na nossa reunião aqui do Grupo de Endocrinologia do Esporte, eu vou falar sobre o impacto das diferentes modalidades, dos diferentes tipos de exercício físico no controle glicêmico das pessoas com diabetes tipo 2, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o título, porque todo mundo sabe que os exercícios físicos, de maneira geral, e vamos ampliar isso aí, as atividades físicas, sensu lato, tá? O fato da gente ficar, por exemplo, 2, 3 minutos em pé, para cada 30 minutos sentado, ajuda no controle glicêmico. Mas vamos falar aqui especificamente das modalidades mais comuns de exercício físico. Eu vou me ater mais aos exercícios de sobrecarga, que são os resistidos, e também aos exercícios aeróbios, tá certo? E eu, claro, não vou aqui me ater por uma questão de tempo a todos os benefícios que a gente sabe que tem, né, com relação às variáveis antropométricas, parâmetros cardiovasculares, neurológicos, enfim, isso é uma aula que dá para fazer em 2 dias, aqui eu iria ficar falando. Então eu vou falar, basicamente, tipos de exercício mais comum, né, os tipos, e o controle glicêmico propriamente dito. E uma outra coisa, se eu vou me ater aqui a exercícios aeróbios e resistidos principalmente, eu não vou fazer nenhuma competição entre eles, até porque, como todos nós sabemos, o ideal para a grande maioria, se não todos os pacientes, é que nós combinemos os dois, tá bom? Esses são os potenciais conflitos de interesse, que obviamente para apresentação não tem nenhum. Entretanto, como nós vamos ter depois uma sessão de perguntas e respostas, é importante a questão da nossa transparência. Gente, não tem como deixar de introduzir uma aula dessa com esse slide. Por quê? Seja através da presença do diabetes, no caso diabetes tipo 2, e nós sabemos que, embora diabetes tipo 2 esteja associado hoje às idades mais jovens, devido à grande epidemia de obesidade, são aqueles pacientes que, na maioria das vezes ainda, recebem esse diagnóstico com mais de 35, 40 anos. Então, diabetes tipo 2 associada à idade e a questão do aumento de gordura disfuncional, que é a gordura visceral, a gordura ectópica, né? A gente, claro que não tem como dissociar o excesso de peso do DM2. Aliás, além das questões genéticas, a obesidade, o excesso de gordura disfuncional, propriamente dito, talvez seja aí o principal fator fisiopatológico do DM2. A gente sabe que 85 a 90% das pessoas com diabetes tipo 2 está acima do peso. Teria sobrepeso ou obesidade. É o fenômeno, entre aspas, da diabesidade. Bom, seja a idade, seja a obesidade, seja o diabetes tipo 2, eles estão associados aí nessa figura que eu estou mostrando ao IMAT, que nada mais é do que a amilosteatose. Além disso, fatores inflamatórios ligados à própria obesidade, à gordura visceral, à resistência insulínica e à própria hiperglicemia se associam aí a vários danos, várias injúrias metabólicas e, claro, um dano para a parte muscular. Estamos falando aqui da perda tanto de função quanto de massa muscular esquelética, o conceito da sarcopenia, uma redução de força muscular, um músculo de menor qualidade ou pior qualidade associado a essa amilosteatose e, pensando no diabetes tipo 2, algumas alterações devido à neuropatia de ordem neuromuscular. Então, em última análise, tanto obesidade quanto passar da idade, e aqui o tema da aula, DM2, ambos todos estão associados aí a um prejuízo da nossa musculatura. E, de fato, pensando no diabetes tipo 2 propriamente dito, a hiperglicemia, ela se associa já com uma redução da nossa potência, da nossa força muscular. Nesse gráfico a gente vê que quanto maior a glicemia de jejum, menor vai ser a nossa força para fazer a extensão do joelho. Bom, para a gente tentar mitigar esses problemas, ou prevenir ou evitar, a gente sabe da importância dos exercícios, ou melhor, da atividade física propriamente dita,
para o diabetes tipo 2, dentre outros benefícios ali associados à parte alimentar, a sono, etc. Só lembrar para vocês, pessoal, que quando a gente pratica exercício físico, a gente consegue dormir melhor. Isso aí também vai ser bom para a parte muscular, para o metabolismo, para a própria resistência insulínica. Quando a gente faz exercício, a gente consegue escolher melhor os alimentos e até a quantidade que a gente come naquelas horas que sucedem uma sessão de treinamento. Isso aí é fato, a gente acaba comendo menos e coisas melhores. E nesse contexto, ainda nessa introdução, os principais exercícios que estão associados a benefícios no diabetes, que são recomendados para os adultos com diabetes tipo 2, são os exercícios aeróbios e os de sobrecarga, resistidos, como eu já falei, mas também a pessoa com diabetes, ela tem que fazer bastante exercício de alongamento e bastante exercício de flexibilidade, que estão associados, mas eles não são exatamente iguais à flexibilidade. Como vocês sabem, tem a ver com as articulações, ou como o paciente fala, com as juntas. E com o passar da idade, a gente sabe que já existe um comprometimento da função ali, né, da mobilidade dessas articulações, o que acaba sendo agravado em condições crônicas de hiperglicemia, tá? Todo mundo conhece aquele sinal da reza, né, da pessoa com diabetes, que é um sinal que, devido à hiperglicemia crônica, a pessoa perde a capacidade de fechar as mãos, como eu vou fazer aqui. A pessoa acaba ficando com o tempo aqui, com uma incapacidade de juntar os dedos, por isso que chama sinal da reza. É um exemplo exagerado, a gente costuma ver mais no diabetes tipo 1, mas só para salientar da importância dos exercícios de flexibilidade, e em função de, muitas vezes, neuropatia periférica associado à desidratação, problemas de osteosarcopenia e outros problemas que a pessoa com diabetes, para os quais ela está mais sujeita, esses indivíduos podem ter quedas com muita facilidade, daí a necessidade dos exercícios de equilíbrio, ou balance, que vocês estão vendo aí como o último dado dessa figurinha, da tabelinha. Enfim, nós temos que lembrar que, como em tudo, né, na medicina, na área da saúde, o exercício se configura num tratamento. E o exercício, gente, além de prevenir o surgimento do diabetes tipo 2, também, como está escrito ali nesse slide, é considerado um remédio. Olhando aqui da American Diabetes Association, esse quadrinho, vocês vejam que, da esquerda para a direita, a primeira coluna, que avalia aí a questão de controle glicêmico e de resistência insulínica, a gente vê que o simples ato de nos levantarmos, fazermos qualquer tipo de exercício, tá no computador, meia hora em reunião, levanta, vai fazer xixi, vai comer alguma coisa, isso aí já é uma ajuda para o controle glicêmico. Existem muitos trabalhos no modelo de pacientes com diabetes tipo 2 e estudos até em pessoas que não são diabéticas, né, que não têm o diagnóstico de diabetes, demonstrando benefícios no que tange a resistência insulínica e, principalmente em quem tem diabetes, claro, na melhora da glicemia pós-prandial, quando a gente anda, ou quando a gente fica em pé, por exemplo, sem ficar sentado, isso aí já ajuda. Fora os exercícios propriamente ditos, eles auxiliam, sim, num melhor controle glicêmico. Partindo, então, para a apresentação, de maneira bem prática, exercícios aeróbios. Os exercícios aeróbios, eles exercem um impacto importante no controle glicêmico, uma vez que eles atuam nos problemas mitocondriais das células e também eles atuam diminuindo a resistência insulínica, ou seja, eles aumentam a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina e o músculo, claro, não pode ficar de fora, ele que é o principal tecido periférico ali e que está associado ao exercício físico, além de outros benefícios metabólicos, os quais são implicados aí os exercícios aeróbios no controle glicêmico propriamente dito. Bom, com relação à parte mitocondrial, pessoal, um dos pilares fisiopatológicos do diabetes tipo 2 são problemas de oxidação, problemas da mitocôndria. E já
temos inúmeras evidências que os exercícios aeróbios, eles aumentam a produção de mitocôndrias, a biogênese mitocondrial, né? Ao invés das mitocôndrias se dividirem, que é a tal da fissão, elas se juntam, é a tal da fusão mitocondrial, e além disso, você tem a biogênese. Nesse estudo, praticamente 30% foi o que se conseguiu de aumento de número, né, de content, de quantidade de mitocôndrias, além de uma melhora de função das mitocôndrias em pelo menos 30%, tá? Esse outro estudo, ele mostra uma melhora de função de oxidação, ou seja, de função mitocondrial com relação à oxidação de ácidos graxos. E esse estudo é muito interessante, que ele avaliou o papel dos exercícios propriamente ditos, acompanhados de perda de peso na melhora mitocondrial, tá? Como vocês podem olhar nessa figurinha que está no canto de cima da direita ali do slide, antes do treino e depois do treino, eu coloquei umas setinhas em branco, você vê o tamanho das mitocôndrias, como fica diferente, a questão da fusão mitocondrial. E as mitocôndrias também aumentam em tamanho, coisa que não fica tão claro nessa figura, que ela é pequena, mas há um aumento do tamanho, um aumento da quantidade de mitocôndrias também, que foi visto nesse estudo, observado com a prática de exercícios aeróbios, é o que eu estou falando agora, além do que vê-se uma função maior, melhor dessas mitocôndrias na figura do que está destacado embaixo aí para vocês, que é o NADH, tá? Isso mostra um aumento da função mitocondrial. Se tem melhora mitocondrial, claro, isso está associado à melhora de resistência insulínica, uma melhor ação da enzima lipase lipoproteica, com isso, uma redução, né, dos lípides plasmáticos, com uma melhora da captação periférica de glicose e também, tudo no ambiente de melhora de resistência insulínica, eu estou falando agora de uma menor produção endógena de glicose. O fígado é o principal órgão que produz glicose endógena, seguido de rim e outros, mas aqui a gente vê uma redução da produção hepática de glicose importante. Tudo isso acompanhado do quê? Que está embaixo ali nessa tabela, de uma melhor função mitocondrial, uma maior oxidação, tanto de glicose quanto de gordura para gerar energia. Bom, aquele estudo era exercício com perda de peso, daí aquela melhora importante da sensibilidade insulínica. Aí vocês podem perguntar para mim, pô, mas se não perder peso, o que acontece? Por isso eu trouxe esse estudo para casar com aquele. Esse é um estudo nos quais, vocês veem que o número é bem pequeno, tá, gente? Mas foi só para provar esse conceito. Mesmo sem perder peso, existe benefício na sensibilidade e ação da insulina. Aqui, os indivíduos faziam exercícios que era bicicleta e também ficavam na esteira, tá certo? E esses indivíduos tinham diabetes tipo 2 e obesidade, eram indivíduos com mais de 60 anos, e depois de 7 dias, ou seja, sem ter uma perda de peso, já foi observada uma melhora da sensibilidade à insulina, ou seja, uma redução da resistência insulínica dessas pessoas que tinham obesidade e, acompanhando isso, uma menor produção hepática de glicose. E no contexto da resistência insulínica, eu fui caçar também, para mostrar os benefícios do exercício aeróbio sobre o controle glicêmico, a ação na microbiota. E o exercício ele é capaz de ajudar na seleção das bactérias intestinais. A gente sabe que tem mais de 1 trilhão de bactérias no intestino, é praticamente o mesmo número de células que a gente tem no corpo, e elas são um drive, elas regulam uma série de fenômenos e fatores metabólicos que ocorrem no organismo, inclusive a inflamação. E a gente vê que o exercício, por ajudar na seleção de bactérias mais friendly, vamos dizer assim, vão ajudar no controle glicêmico por intermédio de redução de inflamação e diminuição de resistência insulínica. Na prática, são bactérias que estão associadas a não deixar ter uma grande permeabilidade capilar dos enterócitos, fazendo com que não haja um processo inflamatório importante. Isso, em última análise, melhora apetite, melhora a resistência insulínica, melhora controle glicêmico também. Bom, se os exercícios aeróbios atuam na sensibilidade à insulina, nas mitocôndrias, como eu já falei, eles atuam também na glicemia por melhorar a função de célula beta pancreática, gente. É claro, o número de estudos não é tão grande, não temos evidências ainda tão robustas, mas em potencial ajuda. Eu vou colocar aqui as melhores evidências que eu encontrei com relação a isso aí.
Primeiro de tudo, é só lembrar que, repito, 90% das pessoas com DM2 estão com sobrepeso, obesidade, tem gordura visceral e ectópica, que a gente chama em conjunto de gordura disfuncional, e a trigliceridose. Gente, trigliceridose é sinônimo de esteatose. Trigliceridemia, gordura no sangue. Trigliceridose, gordura no tecido. Geralmente, quem tem doença hepática gordurosa metabólica tem doença pancreática gordurosa metabólica também. Se eu pegar a literatura, 3/4 das pessoas com gordura no fígado vão ter na ilhota do pâncreas também. Mas na prática, talvez por uma questão de detecção, sejam 3/4, mas pode ser que todos tenham. Assim como tem a miosteatose, a esteatose cardíaca, renal e assim por diante. A verdade é que a lipotoxicidade causada por essa gordura ali na ilhota, nas células beta especificamente, atrapalham a liberação de insulina. E o exercício físico, o exercício aeróbio, propriamente dito, atua, como vocês estão vendo ali à direita, com a setinha, uma redução da quantidade de gordura no pâncreas. Gente, fazendo dieta, etc., etc., a gente vai melhorar essa gordura disfuncional. Entretanto, aqui é um estudo com exercício físico. E a gente sabe também que, se a pessoa tem uma boa reserva pancreática, isso é mais fácil de acontecer no que tange a melhor liberação de insulina. Quer dizer, diminui gordura, etc., etc., mas o exercício tem uma ação direta também, independentemente dessa gordura, pelo menos é o que parece ser, de melhorar a função de célula beta na liberação da insulina. Agora, esse estudo pegou pacientes que tinham uma reserva razoável ainda de insulina e comparou com indivíduos que já não tinham uma boa reserva de secreção de insulina, tá? E aqui, nesse gráfico, o exercício físico, ele foi capaz de melhorar a liberação de insulina, ou seja, a função do pâncreas, em pessoas que tinham uma reservinha moderada. Tinha ali uma lenha para queimar ainda essas células beta, pessoal. É o que tem nessas setinhas em azul. Vocês veem até à direita com estímulo de arginina, que é um liberador de insulina. Oi? Alguém comentou alguma coisa aí? Vamos dar sequência ali, então. E vocês vejam que, logo abaixo, nos dois gráficos, a gente não vê diferença de liberação de insulina, que eram indivíduos que fizeram exercício, mas por terem muito pouca secreção ainda de insulina, que o pâncreas não era capaz de secretar muita insulina, acabou não tendo um benefício clínico. Isso é um tanto quanto óbvio, mas precisa ser demonstrado. E aqui esse outro estudo, talvez seja um estudo dos mais interessantes sobre esse tema, exercício aeróbio e função de célula beta, mostrando que existe um aumento do Disposition Index, que nada mais, nada menos é o quanto meu pâncreas faz de insulina mediante ali um ambiente de sensibilidade à insulina X. Quer dizer, vai liberar insulina de acordo com a demanda, de acordo com o grau de resistência do meu organismo. Essa é a melhor maneira, na prática, que a gente vê, indireta, no caso, de ver a liberação de insulina, a função pancreática, no caso, para produzir insulina. E nesse estudo houve um aumento de quase 40% do Disposition Index, ou seja, dessa capacidade da célula beta liberar insulina, principalmente ali na fase tardia. Bom, só enumerando, gente, a gente viu que o exercício aeróbio mexe com as mitocôndrias favoravelmente, melhora a resistência insulínica, independentemente da perda do peso, pode ajudar na função da célula beta de quem já tem uma reserva, e aqui resumindo, e tem o efeito na diabesidade. Só lembrando que num tratamento de obesidade mesmo, o exercício não é igual a dieta, a restrição calórica, o exercício não emagrece tanto, mas ele é importantíssimo porque ele ajuda na manutenção de peso até o fim da vida desse paciente. Só lembrando que a gente consegue emagrecer sem exercício, mas dificilmente a gente vai conseguir manter peso. E o exercício propriamente dito no controle glicêmico? Só queria lembrar vocês dessa meta-análise clássica feita com pessoas que fizeram exercício aeróbio, que num período de 3 meses desses exercícios não foram submetidas à restrição calórica e ainda assim houve uma redução de 30 a 40 centímetros quadrados, seja em mulheres ou em homens, respectivamente. Gente, 40 centímetros quadrados é quase o tamanho desse meu computador aqui. É muita coisa, é bastante. E isso pode ser realmente reduzido, reduzindo resistência insulínica e reduzindo inflamação por conseguinte. E
A consequência disso tudo, obviamente, que a gente espera, a expectativa, é de melhorar controle glicêmico. O exercício físico, por si só, o exercício aeróbio, ele é capaz de reduzir a miosteatose. Gente, miosteatose é um preditor de morte por qualquer causa, de morte cardiovascular, um dos principais preditores, inclusive, nesse modelo de pessoas com diabetes tipo 2. E o exercício aeróbio diminui essa impregnação, né, esse excesso de gordura intramicelular, aí tudo sobre o músculo esquelético. E a gente está falando em inflamação, o exercício, como anti-inflamatório potente que é, consegue diminuir a inflamação hipotalâmica. Isso foi testado já há 10, 20 anos atrás em modelos animais. O ratinho, por exemplo, que faz exercício aeróbio, ele estava, antes de fazer o exercício, né, o treino que ele foi fazer, ele tinha uma inflamação hipotalâmica, e depois de vários dias treinando, essa inflamação é reduzida, e existe uma melhor saciedade a partir de então. Esses ratinhos começam a ter uma ingesta calórica menor, e começam a perder peso. Mas isso também já foi documentado em seres humanos. Pessoas com diabetes tipo 2, com diabesidade, vamos falar assim, têm inflamação hipotalâmica, e os exercícios, por si só, vão melhorar, vão diminuir esse quadro inflamatório e, por conseguinte, ajustar a ingesta alimentar. Em outras palavras, o exercício torna mais fácil combater o sobrepeso e a obesidade, que são pilares fisiopatológicos do DM2 e da resistência insulínica, como eu já comentei, e, claro, por intermédio de uma redução da inflamação no hipotálamo, melhorando a saciedade. Um outro aspecto associado ao peso, que tem a ver com glicemia também. Quando a gente faz o exercício intervalado de alta intensidade, o popular HIIT, ele parece ser melhor para a redução da massa gorda. Isso vale para a massa gorda tanto subcutânea quanto visceral, quanto ectópica, né? Do que quando a gente compara com aquele exercício contínuo de moderada intensidade, aquele de 60%, 70% da nossa VO2 máxima, da nossa frequência cardíaca, e a pessoa fica, às vezes, andando ali 1 hora na esteira. O HIIT, mesmo com um tempo pequeno, né, como vocês sabem, um curto tempo de treinamento, ele parece ser melhor, sim, para várias coisas, inclusive para reduzir massa gorda. Nesse estudo, uma redução média de 2,2 kg. Pensando ainda na questão do emagrecimento, quando a gente emagrece, pessoal, a gente não perde só gordura, a gente perde massa magra. E o músculo é um grande componente, o principal da massa magra, e é o que é responsável, basicamente, pelo nosso gasto energético, pelo nosso metabolismo. E, quando a gente emagrece, ocorre uma redução média de 25% da massa magra, da massa livre de gordura. Grande parte disso aí é de músculo esquelético. Claro que a gente tem que fazer de tudo para mitigar isso aí. E eu ouço falar, muita gente, tem que fazer a musculação, o resistido para isso. Óbvio que ele é o de escolha. Mas o exercício aeróbico, qual o papel dele? Será que ele não ajuda em nada? Pois esse trabalho aqui mostra um dado interessante. Se eu fizer corrida, por exemplo, eu não vou ganhar massa muscular, claro que não, mas eu consigo até pelo menos manter durante o emagrecimento um pouco da minha massa muscular que foi utilizada, que é dos membros inferiores no caso da corrida, tá certo? E claro, vai depender dos membros, da modalidade de exercício aeróbico que você vai fazer, você consegue, para aqueles membros que foram mais ativos durante aquele exercício, pelo menos uma manutenção dessa massa muscular. Claro que um pouco a gente perde, mas comparado a quem não faz o exercício, já existe uma certa vantagem. Então, o exercício aeróbio, aquele grupo muscular que está sendo movimentado, exigido, parece ter algo de benéfico aí na manutenção da massa magra, tá? E os exercícios aeróbios melhorando o controle glicêmico propriamente dito, aqui eu trago estudos, meta-análises que são importantes, uma delas mostra uma redução média de 0,66%. Quem trabalha com estudo clínico e com meta-análise sabe que essa média ela é muito valiosa para o controle metabólico. Esse outro estudo mostra uma redução ainda maior, de 0,7%. E só para comparar com vocês, se pegar estudos com lira, semaglutida, análogos de GLP-1, não estudo clínico randomizado de fase de desenvolvimento de droga, mas estudo de real world evidence. Estudos do mundo real. O paciente às vezes tomou, tá caro, não comprou naquele mês, enfim. A redução média com análogo de GLP-1 é de 0,8, 0,9%, gente.
o exercício está ali com esses tratamentos, se a gente fosse comparar, tá certo? Então, essa redução é bem significativa. Além do que, quando a gente utiliza CGM, né, para os pacientes serem monitorizados, pacientes com tipo 2 mesmo, a gente vê uma redução da área sob a curva de glicose nesses indivíduos. E, por fim, será que eu tenho que fazer corrida, natação? Não. É um estudo só que eu vou mostrar, tá, gente? Mas é uma evidência melhor que nada. Pode ser nível C, tá bom? Mas vamos lá. Se a gente fizer caminhada, a gente consegue já algum benefício metabólico. Aqui eram mulheres menopausadas com síndrome metabólica, mulheres que tinham 10 anos de menopausa, média etária de 60 anos, e faziam suas caminhadas aí, igual caminhada de shopping, né? 50%, 60% da frequência máxima. Eu estou aqui falando com vocês, acho que eu estou com 120 de frequência, mais do que elas nesse estudo. E olha só, depois de 6 meses de treinamento, houve melhora da cintura, redução de triglicérides e aumento de HDL e redução da glicemia. Então, nesse contexto é importante na prática, porque a gente recebe paciente, ou quem é da educação física, da nutrição, tem paciente, tem aluno que fala assim, olha, eu só vou fazer caminhada, não faço outra coisa. Quer dizer, vai fazer algo aeróbio muito leve. Parece ter alguma ajuda. Gente, é claro que não é ideal. Qual que é a mensagem desse slide? Melhor caminhar do que ficar sentado no sofá o dia inteiro, tá certo? E dos exercícios de sobrecarga, indo já para a fase final da apresentação. Eles também têm impacto molecular, mitocondrial, sobre a resistência insulínica. Aqui é um gráfico, claro que eu não vou explicar de tudo, mas quando se faz a contração do exercício de força, quando eu vou fazer bíceps lá na academia, ou quando eu pego um elástico em casa e vou agir contra aquela resistência do elástico, pode ser contra o meu próprio corpo, né? Não precisa ir em academia necessariamente, desde que bem orientado, para se fazer um exercício de sobrecarga, um exercício resistido. Mas a gente vê, o músculo, ele não vai atrofiar, vão ter fatores de crescimento importantes ali, vai ter aumento de GLUT4, que é o transportador que faz o músculo captar glicose da circulação, parecido com o que acontece com o exercício aeróbio. A gente vê na parte esquerda ali, através de ativação de vias, como a MPK e da via das sirtuínas, a gente vai ter o aumento da expressão gênica do FOXO e do PGC1-alfa, que em última análise vão aumentar a capacidade de oxidação, vão melhorar a função mitocondrial, tá certo? Aumenta até o gasto metabólico na prática isso aí, e independentemente do ganho desse músculo. A função dele já é diferente. E se eu deixo de perder músculo no emagrecimento, muitas vezes é o tratamento do DM2, tem que ter isso. Ou se até se ganha musculatura com isso, claro que vai ser um tanto quanto melhor. Mas a verdade é que o exercício resistido, eu tenho que convencer vocês aqui, ele tem um impacto isolado e fundamental no controle glicêmico de quem tem diabetes tipo 2. E pensando aqui nesses benefícios, eu trago exemplos. O exercício resistido, ele melhora a captação de glicose muscular, ele melhora a sensibilidade à insulina no tecido, no músculo propriamente dito. Ele aumenta não só a produção, mas ele facilita a migração dos GLUT4 do núcleo onde eles são fabricados, ali na célula muscular, para a periferia, para captar glicose. E eles melhoram a função muscular, a função dessa célula também, na sinalização, no que tange ao aumento da via da AKT. Isso tudo é acompanhado de um aumento da sensibilidade à ação da insulina, o que leva a esses benefícios, no caso, em última análise, do controle metabólico, do controle glicêmico que eu estou falando aqui. E aqui é um outro estudo mostrando que os exercícios de sobrecarga melhoram não só a quantidade de mitocôndrias, a sua densidade, mas a função dessas mitocôndrias também. E, a exemplo dos exercícios aeróbios, eu estou seguindo a mesma sequência para ficar bem didático, os exercícios resistidos melhoram a função de célula beta. São poucas evidências também, e aqui é evidência em modelo animal, não dá para a gente extrapolar assim para ser humano que eu vou falar nesse trabalho, mas pelo menos para explicar alguma coisa. Dê uma olhada nesse estudo, nesse gráfico, aquilo lá é estresse de retículo endoplasmático. E o grupo de ratinhos submetidos a esses exercícios de força teve redução do estresse de retículo endoplasmático. Com isso, melhora de função de célula beta. Tudo ali na célula beta, tá? E a gente nota que esses ratinhos, quando eles eram alimentados, eles tinham uma melhor liberação de insulina e menores níveis de glicemia pós-prandial. E aqui
Claro, agora eu já não estou extrapolando, eu estou falando daquele mesmo estudo que eu falei que avaliava a sensibilidade insulínica, eu estou falando agora para a liberação de insulina, na figura daquele índice de disposição de insulina ou Disposition Index. Repito, é liberar a insulina de acordo com a necessidade, de acordo com a resistência insulínica daquela pessoa. E vocês vejam que o Disposition Index de quem fez exercício resistido aumentou, que é que eu estou destacando no gráfico ali do lado esquerdo. Houve um aumento ali, um benefício significativo quando eu comparo aquele indivíduo que foi controle dele mesmo, antes das sessões de exercício para depois desse treinamento. Então, exercícios resistidos parecem sim atuar diretamente na sensibilidade insulínica e, em potencial, eles podem melhorar a função de célula beta pancreática. E, claro, para tratamento de sobrepeso e obesidade, aquilo que eu falei, se a pessoa não treina nada, ela consegue perder peso em geral, mas ela perde gordura com muita massa magra e muito músculo, né? Isso faz com que o gasto energético basal se reduza. Se eu juntar isso aí com a termogênese adaptativa do hipotálamo, que é uma outra história, mas vai ficar cada vez mais difícil emagrecer à medida que eu vou perdendo peso. Agora, quando se faz um exercício resistido, principalmente com uma dieta com uma boa carga de proteína, quando a pessoa pode comer, fazer hiperproteica, ela vai conseguir não perder muito músculo, vai manter essa musculatura. E a gente vê claramente que quando se faz atividade física, a gente poupa massa magra e o gasto energético acaba não ficando tão prejudicado no processo de emagrecimento. Em última análise, além da questão da mitocôndria, da sensibilidade à insulina e da produção de insulina pela célula beta, o exercício resistido tem essa atuação no tratamento da diabesidade. E fica bem prático aqui, resumindo o que eu falei agorinha. O exercício resistido, ele, além de aumentar a queima de gordura, que está lá embaixo, a fat oxidation, vai, claro, ter uma atuação em mitigar, atenuar a perda de massa muscular. Isso, claro, contribui para a pessoa não ficar com um gasto energético tão reduzido e, por conseguinte, vai ajudar essa pessoa a ter um emagrecimento por mais tempo e não ter reganho de peso. E isso vai ser, em última análise, também importante para a glicemia, por isso que eu estou colocando aqui. É diferente daquela pessoa que emagrece só com dieta, sem fazer exercício, nada, daqui a pouco ela não está fazendo mais dieta nenhuma, né? Os estudos apontam, infelizmente, seja para obesidade, seja para diabetes tipo 2 associado, dislipidemia, depois de cerca de 6 meses, 1 ano, em geral, essa ferramenta que funciona muito, ela deixa de ser seguida, né, por praticamente a totalidade das pessoas, o exercício acaba sendo fundamental. E para finalizar aqui, os exercícios melhorando o controle glicêmico propriamente dito. Esse estudo mostrando uma redução de quase 0,6%, uma meta-análise. E aqui, gente, olha que interessante. Esse aqui seria o equivalente a um HIIT para exercício resistido, né? O indivíduo fazer a repetição chegando até 85% da sua força máxima. Mas olha que interessante aqui nesse estudo que eles verificaram. Com 6 meses de treinamento, teve um grupo que só emagreceu. A glicada deles teve uma redução ali de porcentagem com base na glicada inicial da ordem de 4%. Já o grupo que emagreceu fazendo esse exercício resistido com bastante carga mesmo, eles conseguiram uma redução 3 vezes maior de hemoglobina glicada. Quase 14% da glicada inicial foi reduzida, tá? 3 vezes mais do que o grupo que não fez o exercício. E claro, como eu falei, não é competição de resistir de aeróbio, você vai ver o que tem de bom em cada um e individualizar para o seu paciente na prática. Porém, quando a gente junta os dois, eu trouxe aqui esse outro dado que saiu na Diabetes Care, uma super meta-análise. Vocês vejam na coluna da esquerda o exercício aeróbio, vocês vejam na coluna do meio o exercício de sobrecarga e do lado direito, que seria o ideal, né? Infelizmente, os pacientes da gente não fazem tudo isso aí, que seria o combinado, né? E vocês notem aí que dos parâmetros glicêmicos, de resistência insulínica que tem acima, dos parâmetros antropométricos, né? Massa gorda, circunferência abdominal, perfil lipídico, olha, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeo e pressão, tanto sistólica quanto diastólica, a gente vê o que esses exercícios ajudam a melhorar, que está destacado, pintadinho de cinza aí, né? Para os aeróbios, para os resistidos e para os combinados.
a gente vê aqui, dando um destaque, né, para a questão clínica e a questão laboratorial. E fica nítido para a gente que, claro, combinado é melhor. E, claro, não é competição aqui, como eu falei, mas se eu fosse comparar, parece que os aeróbios teriam até mais benefício, ou, vamos corrigir isso aqui, existem mais trabalhos com aeróbio do que com resistidos, essa é a verdade, tá certo? Então, o número de evidências acaba sendo maior com os aeróbios. Entretanto, fica aqui novamente o meu comentário, que pode servir como gancho já para a gente ir para a conclusão. É importante, sempre que possível, misturar os dois tipos de exercício, tá? Como conclusões, finalizando, existem aqui indícios de que os programas, tanto de exercícios aeróbicos quanto de força, desde que feitos aí de maneira regular, eles vão levar benefícios sobre o controle glicêmico nas pessoas com DM2. Os benefícios que são produzidos, né, por esses dois tipos de exercício na glicemia, eles incluem uma correção de tudo que eu falei, da disfunção mitocondrial, da sensibilidade insulínica, eles vão melhorar o gasto basal ou impedir esse gasto basal de quem está emagrecendo de se reduzir muito, podem melhorar a função de célula beta em potencial, tá certo? Claro que são mais estudos para isso, mas podem melhorar, vão levar à redução de gordura, né, tecido adiposo branco, seja subcutâneo, mas o que a gente quer para esse perfil, principalmente a gordura disfuncional, que é aquela que é gordura que causa resistência insulínica, inflamação, está ligada à síndrome metabólica, aterogênese, aumento de risco cardiovascular e tantos outros problemas, né? Reduzindo essa inflamação subclínica e de fatores de risco metabólico, a gente imagina que essas pessoas com diabetes, paciente com DM2, um DM em geral, ele morre de doença cardiovascular, 80%, 90% deles. Então, é importante que a gente dê mais expectativa de vida e, se a gente faz exercício, a gente sabe que esse aumento dos anos de vida vem acompanhado de qualidade de vida também, o que é fundamental. E a quantidade de evidências, como eu falei, com os exercícios aeróbios promovendo benefícios sobre o controle glicêmico, parece ser maior, né? O número de estudos é muito maior do que com os exercícios resistidos. Entretanto, os exercícios resistidos, eles precisam ser mais estudados, é verdade, eles não podem ser negligenciados nesse sentido. O tratamento da pessoa que tem o diabetes tipo 2 deve incluir essa combinação resistido aeróbio, já falei, repito aqui na conclusão, exercícios de alongamento, de flexibilidade e alguns exercícios que ajudam ali na questão do equilíbrio. Isso inclui o Pilates, tem Tai Chi, existem exercícios de alongamento, como a yoga, né, que é mais completo com um simples exercício de alongamento. Existem evidências que Tai Chi, Yoga e Pilates até podem melhorar o controle glicêmico, mas o número de trabalhos, embora existam, é menor ainda, tá certo? E com relação à prática regular dos exercícios, que não adianta fazer uma semana, um mês lá enquanto pagou a academia e depois parar, o exercício feito de maneira contínua, perene, tem que ser estimulado em todas as pessoas com diabetes tipo 2. Na verdade, em todo o mundo, que aqui a aula é de tipo 2. Porque além de melhorarem o controle glicêmico, vão se associar a todos os aspectos, sejam ligados à síndrome metabólica, nos quais o diabetes tipo 2 está inserido, mas também a comorbidades neurológicas, comorbidades de pele, de parte reprodutiva, né? Mulheres com diabetes tipo 2, com hiperglicemia, com obesidade, tendem a ter infertilidade no menacme, tendem a ter problemas como até o aumento da chance de câncer de mama no pós-menopausa, tá certo? Isso está associado à obesidade DM2 na pós-menopausa. E os homens têm o que a gente chama de MOSH, né? Hipogonadismo funcional ligado à obesidade. E, claro, diabetes tipo 2 seria só mais uma consequência desse problema da obesidade. E é claro que, por todas essas razões, esses pacientes precisam do exercício físico como remédio, qualquer que seja o tipo, combinado melhor, repito, para ter uma melhora de qualidade de vida. Finalizei aqui agradecendo todo o nosso grupo aqui da Unifesp, do SET, o grupo aqui de todo mundo que está me ajudando aqui, dos residentes, dos pós-graduandos, todos. Aqui o nosso grupo, o DEX, o Departamento de Endocrinologia do Exercício e do Esporte, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e agradecer a Gia, minha esposa, e o Todd, que
Se eu estou aqui, é muito porque eu fico estudando lá e deixo eles de lado um pouquinho para poder estar preparando esses conteúdos para vocês e com todos vocês que dão aula também, eu tenho certeza que é assim. Agradeço e agora a gente vai aqui descompartilhar a tela para o nosso bate-papo, gente. Deu para fazer num tempo razoável aí, né? Ficou parecendo narração de jogo de futebol um pouquinho, algumas horas, mas né, o campeonato acabou ontem, os campeonatos acabaram ontem. Mas para a gente cumprir o tempo certinho aí, ninguém ficar atrasado no horário. Marquinhos, você me ouve? Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês, agora eu estou com acesso a vocês aqui e não estou ouvindo nada da parte de vocês. Quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, que a gente está com medo aqui de não estar tendo o retorno de vocês. Podem abrir e falar um oi, pelo menos. Oi, Cris, excelente apresentação. Tá, muito tô boa. ouvindo. Obrigado, Mari. A Mari, só para todos a conhecerem, ela é uma educadora física, ela tem a vida acadêmica dela, ela trabalhou no HC, teve o mestrado dela com a parte de exercícios físicos na saúde feminina, e é uma grande amiga, uma grande parceira. Podem abrir os microfones, se quiser levantar a mão, senão a gente vai tocando aqui, podem fazer os comentários quem quiser. Parabéns, Cris. Ô, Rafa. Eu não sei se você viu, não sei se o pessoal viu, está circulando hoje bastante aí uma propaganda da ASICS de tênis. Eu não sei se você viu, Cris, que eles estão embalando tênis como se fosse blister de comprimido. Então, são 2 blisters e aí você abre a embalagem e tem 2 tênis ali. É muito legal. Quem não viu aí, procura no YouTube, no Instagram, que tá fácil. Poxa, eu não tinha visto não, Rafa. Claro, é a questão do marketing, a marca, tudo, mas bem interessante a ideia, gostei. É a história da prescrição, né? De não falar só dar o tapinha nas costas e falar que tem que fazer, né? Prescrever, né? É como se fosse remédio, né? Ô, Rafa, posso fazer um comentário aqui? Inclusive, para quem quiser, quem estiver nos assistindo, é free o que eu vou falar, é livre, é grátis. Vocês podem entrar nas últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, põe diretrizes, SBD, já aparece, e nas sessões, tanto para tipo 2 quanto para tipo 1, tá? De recomendação de exercícios físicos, né? E quem participou disso, por exemplo, o Clayton e a Andréia aqui do nosso grupo, eles participaram ativamente, né? Escreveram esse guideline, tá lá. Recomenda-se, é uma das recomendações, para a gente escrever na prescrição, no caso dos médicos, né? Que o paciente precisa fazer o exercício. É óbvio que vai caber ao educador físico o que ele vai fazer, vai montar programa de treinamento aí. Mas quando o médico escreve, os pacientes aderem mais. Obrigado, Rafa. Cris, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Na apresentação você comentou, que eu achei bem interessante esse estudo, sobre o exercício aeróbio na manutenção da musculatura, principalmente dos membros inferiores. E isso acabou até sendo uma novidade, porque acreditava-se que até o exercício aeróbio também tinha essa perda aí de massa muscular. Então, depois eu até queria discutir isso melhor com você, porque eu achei muito interessante esse dado, né? Que, então, quer dizer, o exercício aeróbio, né, esteira, no caso, que trabalha mais essa parte inferior, mantém uma manutenção aí dessa massa muscular. Então, eu achei isso muito bacana, Cris. Então, o comentário em cima, Mari, disso daí, para não ficar nenhum mal entendido, né? O exercício resistido é o exercício para a gente atenuar a perda de massa muscular, no caso do emagrecimento, e ter a manutenção ou ganho de músculo, quando você tem uma dieta isocalórica ou hipercalórica, enfim. Agora, quando a gente fala
sobre o comentário do exercício aeróbio, foi um estudo só, e ele demonstrou o seguinte: quando a pessoa faz um exercício com os membros inferiores, porque se fosse com superiores, seria os superiores que seriam mantidos. Sim, claro. É o músculo que está sendo exigido. A perda, a redução de massa muscular, até num processo de emagrecimento, ela seria atenuada quando você compara com quem não fez nada. Então, sabe por que eu coloquei esse trabalho? Porque fica aquela ideia, né, na cabeça de todo mundo. Você vai fazer exercício, vai fazer caminhada, sua perninha vai ficar fininha, você vai ficar sarcopênico, vai ficar com a perna sem músculo nenhum. Não é isso que acontece, tá? Isso aí é até interessante e importante com relação à estabilidade que a gente dá na parte osteomuscular para as pessoas que têm osteoporose. Isso é fundamental. Exatamente. Né? O músculo ele vai ajudar na parte esquelética aí para dar uma estabilidade melhor, para evitar fratura, quedas, etc., na pessoa com osteoporose, né? O músculo e o osso estão muito interligados. Então, foi nesse sentido aí que eu coloquei. Agora, se ajuda a não perder muito, ou ajuda a preservar, mesmo que seja pouquinho, eu achei pertinente acrescentar nessa aula essa observação, porque mesmo que não tenha sido o objeto final desse estudo avaliar controle glicêmico, pelo menos fica aqui, tem uma plausibilidade biológica para eu pensar nisso. Adri, não sei se a Adri quer comentar alguma coisa sobre isso também, ou outros comentários. Eu estou em trânsito aqui, eu estou indo para o ambulatório, mas deixa eu falar uma coisa sobre o exercício aeróbio. Esse artigo que o Cris trouxe, eu não li, mas provavelmente falava de corrida. Mas a gente não pode esquecer que bicicleta também é um exercício aeróbio. Eu tenho estudado os ciclistas e o ganho de massa muscular no quadríceps, ele é significativo. Com o exercício aeróbio, que é o ciclismo. O problema é que é só num sítio. Então, você não tem um equilíbrio muscular. Então, quando a gente fala de sarcopenia, quando a gente fala de problema osteomuscular, a gente não está abrangendo com exercício aeróbio. Ele deixa uma lacuna. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E outra observação é por que tem mais estudos, eu queria até que o Cris também comentasse, mais estudos com exercício aeróbio do que os resistidos, né? A minha suposição, não fiz esse levantamento, é porque os exercícios resistidos acabam tendo muito mais variáveis, e aí fica mais difícil de você cercar um estudo que seja fidedigno. Mas queria a sua contribuição aí, Cris. Adri, eu concordo com a sua opinião, acho isso mesmo, e eu vou até agregar uma coisa que é impressão somente, né? Não existe certo ou errado, nem resposta na literatura sobre isso, mas uma impressão, opinião de especialista e, por que não, de ser humano. As pessoas, em geral, elas pensam no exercício mais voltados ali para a parte do exercício aeróbio, da corrida, da caminhada, do ciclismo, ou até da natação, do que dos exercícios resistidos. Posso estar até enganado, mas da cultura da maioria dos povos, das pessoas, eles associam muito o exercício físico com algo aeróbio e não com o exercício de sobrecarga. Talvez aí, pelo menos para os primórdios, né, para 2 décadas atrás, etc., é que muito mais exercícios tenham surgido com a modalidade do aeróbio do que com resistido, não sei. Cris, posso fazer mais um questionamento? Desculpa, pessoal, só mais um que me... você comentou, me corrija se eu estiver errada, tá, no meu entendimento, sobre os estudos que evidenciam que a pessoa que faz atividade física, em torno de 2 horas depois, consegue controlar uma alimentação um pouco melhor. Isso é grau de evidência 0, assim, sabe? São questionamentos de alunos que sempre se colocam, fiz atividade física por um lado, mas comi muito pelo outro, porque a atividade física me deu fome. Então, tem um contraponto aí, e eu queria que você só me explicasse um pouquinho dessa relação, por favor, Cris. Assim, Mari, eu vou comentar falando uma coisa bem ampla, bem macro, né? Um treinamento ali de 3 meses com exercício vai diminuir a inflamação. E, como eu até mostrei na apresentação, você vai diminuir a inflamação hipotalâmica, vai melhorar a saciedade dessas pessoas.
isso é fato. Você vai ter um controle melhor da ingesta alimentar, você tem menos grelina sendo liberada, tem estudo até com adolescente mostrando isso aí. A grelina é um peptídeo que vem do fundo gástrico, essa proteína é orexígena, né? Estimula o neuropeptídeo Y no hipotálamo, etc., e é suprimido com o efeito de um treinamento de várias semanas. Esse é o efeito crônico do exercício, tá? Agora, existe a questão do efeito agudo, né? Você tem ali uma sessão de exercício. E o que a gente já tem? Há 2 anos atrás, no Congresso Europeu de Obesidade, que aconteceu na Holanda, um grupo da Dinamarca apresentou um trabalho bem interessante, tá? Um nível de evidência, claro, foi um estudo pequeno, um nível B de evidência, mas foi um estudo bacana. Eles fizeram o seguinte: os indivíduos, né, os subjects, eram submetidos a uma sessão de exercício, no caso era exercício aeróbio, tá, de moderada para vigorosa intensidade, e eles mediram um peptídeo chamado GDF15. Não precisa guardar o nome dessa proteína aí, não. Mas esse GDF15 nada mais é do que um peptídeo que aumenta quando a gente está doente, por exemplo. Você está com febre, está com dengue, está com Covid, você fica inapetente. Por quê? Porque aumenta o GDF15. Algumas pessoas que usam metformina têm até uma liberação maior desse peptídeo, o que pode ser uma justificativa do porquê um ou outro indivíduo com metformina pode até ter uma supressão do apetite, mas isso aí é a raridade da raridade. Metformina é neutra para o peso, não é remédio de emagrecer, nem aqui nem na China. Foi só para exemplificar. E o GDF15, nesses indivíduos ali desse estudo dinamarquês, aumentava bastante depois desse bolso, dessa sessão aguda de exercício. O que, de acordo com o trabalho deles, se eles acompanharem esses indivíduos por várias horas, pelo menos nas primeiras 9 horas, ajudavam esses indivíduos a comerem menos. E parece, viu, Mari, que eles ficam mais seletivos para alimentação também, naquele dia depois que eles treinaram. Na prática, a pessoa treinou lá 5, 6 horas da manhã, ela vai até o final da tarde, começo da noite, teoricamente, está um pouco protegida de ter aquelas crises de beliscar as coisas, etc., entendeu? Mas, assim, precisam ter mais estudos para ver se realmente isso vai fazer diferença no longo prazo, na questão alimentar, na perda de peso, na manutenção de peso, e se isso, claro, pode ser aplicado até para as pessoas que têm uma coisa mais grave, que é um transtorno alimentar, tem o transtorno de compulsão alimentar periódico, o popular binge eating, né? Os exercícios a gente imagina que realmente sejam benéficos para isso, mas a gente precisa de evidências mais robustas para poder falar com mais propriedade, mas a relação toda vem daí. Obrigada, Cris, perfeito, obrigada. Mais alguém, pessoal? Alguém daqui da... A sala tá cheia aqui, hein, gente? Não, mentira, nós estamos em 6 aqui. Perfeito, gente. Bom, gostaria de agradecer aqui. Marquinhos, você está aí? Estou aqui sim. Ô, Marquinhos, bom, vou deixar para você encerrar, tudo bem? Maravilha. Então, encerramos aqui essa belíssima aula, como sempre, um espetáculo, né, Cris? Obrigado aí a todos pela participação, e essa aula estará gravada e disponível no nosso canal do YouTube. Obrigado, pessoal.